Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. O programa de hoje é uma continuidade do programa de sábado passado, gente. Nós vamos continuar conversando aqui com o senador Garibaldi Filho. Nós encerramos o programa semana passada falando justamente da eleição de 94, que o tornou o governador mais votado e mais popular. Senador, vamos voltar falando da eleição de 94. O senhor deixa o Senado, interrompe o mandato para ser candidato ao governador e traz a família Alves novamente para governar o estado depois de muitos e muitos anos, se tornando, naquele momento, o Alves de maior prestígio. O senhor foi candidato contra Lavoisier, que o apoiou em 94 contra José Agripino. E derrotaram ele, dessa vez, do lado de José Agripino. Quais as recordações dessa eleição? Foi uma eleição difícil? A de 94? Sim. Foi uma eleição difícil, porque, na verdade, eu tinha tido uma passagem meio meteórica pelo fato de disputar majoritária, né? Então, por outro lado, em 94, ainda se falava que, em vez de ser candidato ao governo, eu deveria liberar, de modo que Geraldo Mello pudesse ser o candidato ao governo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O senhor quis ser candidato a governador. E eu terminei sendo levado a ser candidato a governador. E Geraldo a senador. E Geraldo a senador que se elegeu. Se elegeu. Elegeu. Então, a campanha de governador de 94 foi uma campanha que, a despeito das pessoas vendo de fora para dentro, pensaram que foi uma campanha tão difícil para mim, mas não foi. Realmente não foi. O senhor se torna governador. Pela primeira vez no Executivo Estadual, um governo popular, coloca Bira Rocha como secretário de Planejamento, que faz uma reforma administrativa imensa, causando de início logo várias polêmicas na sociedade. Manchetes e manchetes de jornais. Não é? E até hoje se comenta que foi essa reforma administrativa que deu rumo ao seu governo, que o senhor conseguiu fazer caixa, já que o Estado estava endividado. Já não tinha mais o banco. O senhor tem recordações desse momento? É verdade, é verdade. Esse momento foi um momento muito conflituoso, porque havia um questionamento muito grande dessa reforma, porque Bira nunca foi um sujeito muito calado, né? Então, ele foi entrevistado aqui já. Já. Talvez tenha falado Falou. sobre isso. Aí ele meteu a boca no mundo que nós iríamos fazer essa reforma, porque ele estava com a reforma toda na cabeça. E fez, né? E terminou sendo feita. Não foi tão drástica como a do Ceará, que o Tássio Gereissati antes fizeram uma reforma que demitiram muita gente. No nosso caso, não, porque eu tive medo de demitir. O senhor extinguiu empresas, né? Extinguiu empresa, consequentemente, vários cargos aí que foram extintos, de comissão, desapareceram. Houve uma economia para o Estado, mas não foi uma economia tão expressiva como foi a economia feita no Ceará. Mas, realmente, o Estado ganhou assim uma nova possibilidade. Senador, os políticos, quando a gente faz perguntas difíceis ou perguntas que o questionam, eles sempre saem para um lado, saem para o outro, tem palavras de efeito. O senhor sempre foi assim? O senhor sempre disse com naturalidade as coisas, responde, nunca teve medo de pagar um preço por isso, não? Eu acho que não. E até agora não deu errado. Tem dado certo. E eu não sou muito retórico em termos de programa. Vários repórteres já fizeram essa observação para mim. Que eu não falo muito, porque eles... Claro, um repórter às vezes tem dificuldade, porque o entrevistador fala mais do que um entrevistado.
E que, no meu caso, eu sempre dou umas respostas, como é que se diz? Direta, já. Sem nenhuma... Vamos voltar para o governo. O senhor foi primeiro mandato, vou repetir, fez a reforma, colocou o Estado nos trilhos, né, financeiramente, foi um governador agregador, teve uma grande base na Assembleia Legislativa, mas o senhor passou por maus bocados no primeiro mandato. O senhor teve um escândalo no primeiro mandato do senhor, que ficou conhecido como o escândalo da merenda, e o senhor resolveu privatizar a Cosern, que era a maior estatal que tinha no governo do Estado. Quais as lembranças que o senhor tem desse momento? E eu queria que o senhor falasse realmente da importância da privatização da Cosern. Olha, eu sofri muito com a Cosern, inclusive fui derrotado por conta da privatização. Em 2006. A gente vai falar já já. Porque nós não chegamos ainda. A gente está em 95, 96. Ou 98, não, isso era 98. Bem, então, na verdade, eu fui reeleito, né? Isso. E, a partir dali, a Jaime Mariz, que é exemplo de Bira Rocha, teve um papel fundamental na privatização da Cosern. Como o Rômulo Macedo, o Paulo Varela, na área de recursos hídricos, eles realmente tornaram o meu governo meio revolucionário nisso. Então, eu, com a venda da Cosern, que foi uma venda considerada muito boa naquele tempo, comparada com outras vendas de outras companhias. 700 milhões de dólares. 700 milhões. Isso foi no final do primeiro mandato, né, senador? Ou já foi no segundo mandato? Não, isso já foi no segundo. No segundo mandato. Eu creio que foi no começo do segundo. Porque teve muita polêmica na eleição. O senhor enfrentou José Agripino em 98. José Agripino que era invicto. Não tinha perdido nenhuma eleição na sua carreira. E o senhor ganhou no primeiro turno. Ganhei no primeiro turno. Quase que não ganhei, mas ganhei. Foi 2 ou 3% separaram do segundo turno. Foi o duelo de titãs, na época foi conhecido. José Agripino contra Garibaldi. O que é que marcou? O senhor teve as obras das adutoras. Até hoje o senhor é conhecido como o governador das águas. Sempre cita Monsenhor Expedito, quer dizer, falou agora de ex-secretários importantes na questão dos recursos hídricos. Essa foi a maior obra do governo? Foi. Porque a ponte no governo Garibaldi, a famosa ponte que liga a Zona Sul à Zona Norte, não deu certo no seu governo. Porque muita gente não sabe disso, mas o projeto embrionário da ponte que liga Natal à Zona Norte, a Zona Sul à Zona Norte, fez parte do governo Garibaldi, esses projetos. Nós já estávamos com projetos, a prefeita também, e aí a prefeita não abriu mão de construir a ponte. Já viu uma prefeita na volta dela? Viu uma prefeita. E eu, governador, eu até ensaiei com o dinheiro no caixa? O dinheiro no caixa, ensaiei com ela. A gente construía a ponte de uma forma conjunta. Mas Natal ia fazer 400 anos naquele. E o coroamento disso, os 400 anos da fundação, seria a ponte, a inauguração da ponte. Que acabou não acontecendo. Porque, como foi a junção, senador, de Vilma vir fazer parte do seu grupo político e ser reeleita prefeita em 2000? Você está puxando muito. Não foi constrangedor não trazer adversários? E em 2002 ela rompeu e foi candidata ao governo, mas em 2000, como é que vocês fizeram aquilo? Não, mas você já falou aqui nesses programas, de que eu fui candidato com Lavoisier, claro. Foi. Falamos sobre isso. Então, aquela convivência com Lavoisier lá atrás foi quem deu toda a margem para que nós estivéssemos no futuro com Vilma no mesmo palanque. Vilma rompeu com José Agripino, que tinha apoiado ao governo em 98, veio fazer parte do grupo que o senhor era o cabeça,
Não, até então não era o Cabeça, não. Porque a Luísa... Mas o senhor era o governador. Se candidatou a prefeita, se elegeu no primeiro turno em 2000. Vilma, prefeita de Natal em 2000, se elegeu no primeiro turno, com apoio do senhor. Não é? Você já tinha tido insucessos na prefeitura de Natal nas eleições de 88 e na eleição de 92, onde Henrique perdeu 88 para Vilma e perdeu em 92 para Garibaldi, ou para Aldo Tinoco. Não é? E vocês voltaram a vencer. Perderam também em 96 com João Faustino. Não é? E voltaram a vencer com Vilma em 2000. Tiveram que se juntar com Vilma para voltar a eleição na capital, onde você sempre foi um recordista de votos. Não é? Teve algum constrangimento nessa aproximação com Vilma? Teve. Eu não sou muito de alimentar assim constrangimento. Eu tenho um certo fair play, né? De levar isso. Não me lembro de coisas que tenham me chocado tanto. Foi nessa época que o senhor foi padrinho do casamento e o carro da noiva quebrou, o senhor saiu dirigindo para ela até a igreja? Foi. O senhor era o governador do estado, né? Era o governador, aí vim aqui para a Cidade da Esperança, um casamento. Quando cheguei, o carro da noiva não tinha chegado, estava um vexame danado, aí eu digo, não, vamos aqui no meu carro. Eu dirigindo o carro. Nunca foi o seu forte, né, a direção? Não, logo depois eu deixei. Fechei isso. Você nunca foi forte de Garibaldi, direção de veículo, né, senador? Mas, senador, para a gente encerrar o governo, quais as lembranças de Garibaldi governador? Não, a maior lembrança que eu tenho é da água chegando na casa da pessoa que passava toda sorte e vexame por conta da falta d'água. E havia um teste antes, e esse teste foi que terminou me levando a uma emoção muito grande, maior até talvez do que a do Palanque no outro dia, quando inaugurava. É porque a gente ficava esperando a água chegar. E a família toda esperando. Como é que chegou as adutoras? Como foi que surgiu as adutoras, senador? Não, as adutoras surgiu por causa do Monsenhor. Ele pediu, o senhor foi? Ele já tinha pedido aos outros governadores e Monsenhor Expedito. Continuou no mesmo tom. E aí, povo morrendo de sede. Povo morrendo de sede, aí ele resolveu fazer uma reunião em Santa Cruz. Nessa reunião, ele inclusive teve a pachorra, tomou uma atitude, disse, olha, ninguém sirva mais água nessa reunião, não, que eu quero ver essas autoridades aqui, tudo, o que é que eles vão passar sede para eles verem o que é isso. O Monsenhor fez isso? Fez isso. Vamos fazer o seguinte, senador Garibaldi, segure que a gente vai para o último bloco do segundo programa, o segundo bloco, para encerrar a entrevista com o senador Garibaldi. Voltamos já. Estamos voltando com o Cara a Cara com BG, o segundo programa, entrevistando o senador Garibaldi Filho. Senador, a gente estava falando do final do seu governo, 2002. O senhor deixa o governo aprovadíssimo, mas não consegue fazer o sucessor. O seu candidato, o senhor se elege senador, mas o seu candidato pede para Vilma, que renunciou à prefeitura de Natal, colocou um primo do senhor, que tinha rompido com o grupo para ser prefeito, e o seu candidato, Fernando Freire, perde a eleição, né, no segundo turno para Vilma. Daí o senhor se torna senador. Em 2006, o senhor é candidato ao governo. E pela primeira vez na vida, o senhor sente o sabor da derrota. Doeu muito? Doeu, né? É verdade que o senhor levou um grande tempo a se recuperar dessa derrota? Não, mas também não me hospitalizei, não. A verdade é a seguinte, é que essa derrota, os meus correligionários terminaram fazendo um mal imenso a mim. Porque as primeiras pesquisas... Você era o governador de férias? Pesquisa é uma coisa... Começou com 40 e tantos por cento. Aí lá vem as pesquisas. Aí os correligionários, diante das pesquisas, resolveram dizer, olha, Garibaldi está de férias, é um governador de férias. Aí, ainda hoje, eu estou de férias, não voltei mais.
Mas também o senhor nunca mais quis ser candidato, né? Não. Porque em 2010 voltaram a cogitar o senhor candidato a governo, o senhor também liderava. Em 2014 chegaram a cogitar o senhor também ser candidato a governo. E o senhor sempre disse que quem é governador uma vez não quer votar mais nunca. E quando quis votar em 2006, perdeu. É verdade. Era o terceiro mandato. Perdi, aí me despedi. Despedi do governo. Aí o senhor vai para a eleição de 2010 e é surpreendido com a maior votação de um candidato a senador da história do Rio Grande do Norte, senador de 1 milhão de votos. Surpreendeu? Surpreendeu. Surpreendeu 1 milhão de votos num eleitorado de 2 milhões e 300, 400. Só teve 52% quase 50% dos dos votos. votos. Válidos, totais, válidos. É muita coisa. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor que eu tenho curiosidade. A gente já falou nisso no primeiro programa. Que uns dizem que é inteligência, o senhor disse que talvez seja estratégia. Essa questão, o senhor realmente sempre foi um conciliador? Muito. Nunca lhe doeu ter que se conciliar com pessoas da sua família? Tinha embates praticamente mortais? Tinha embates. Tinha com o próprio Aloysio, que com o Henrique até que não tinha tanto. Mas a Aloysio, porque tinha autoridade. Aí houve uma reunião importantíssima para a decisão de escolha de candidato. E eu, já governador, passei a reunião toda sem falar. Não disse. É verdade que o senhor governador, Aloysio, o senhor escutava ou respeitava? Ah, muito. Agnello, Aloysio, seu pai? Agnello, conversava muito com a Agnello, é diferente. Aloysio era mais monossilábico a coisa, mais contida a conversa, né? É quem botava moral? E papai também botava moral, porque no começo da prefeitura, eu fiquei tão apavorado nos primeiros dias da prefeitura, fui bater na casa dele. Disse, papai, o que é que eu faço agora? Eu disse, meu filho, você quis, assumiu, agora você tem que dar conta. Então, Senador, tem alguns causos com o senhor? Não, mas essa de Aloysio, deixa eu interromper para contar. Essa dessa reunião, foi lá no Hotel Nacional em Brasília, que foi. Ou foi aqui na tribuna? Era para a eleição de 2002, era isso? Eu acho que era uma eleição dessa. Aí eu passei a reunião toda sem falar. A Aloysio olhou para mim e disse, me diga uma coisa. Gueire, ele me chamava de Gueire. Gueire? Gueire, você não vai falar, não? Eu digo, não, até agora eu não acho. Mas não é possível. É o governador do estado, é importante, ele não vai dar opinião. É tipo assim, vou me meter nessa confusão, não? Senador, tem alguns casos engraçados com o senhor. Um deles é que apareceu uma mulher bem bonita, aí disse, governador, tira uma foto aqui comigo, só se encheu. Eu disse, opa, tô mandando no pedaço. Quando o senhor tirou a foto, ela disse, vou mandar para minha avó. Foi assim mesmo? Foi assim mesmo. E a outra que o senhor foi no velório, no centro de velório, o antigo centro de velório na Hermes da Fonseca, em frente ao... Tinha um telefone externo. Até tinha um orelhão. E um orelhão. O velho orelhão. O senhor atendeu o telefone? Aí tocou, eu estava muito perto, fui atender. Aí o sujeito lá disse, quem é que fala? Você é Garibaldi. Como é que você diz uma coisa? Tô tô ligando para contratar um enterro, você passando trote. Exato, foi assim. Aí desligou ou manteve o papo? Desligou. Senador, vamos voltar para 2010. O senhor ganha a eleição, bate recorde. O senhor ganhou para o Senado 90, o senhor ganhou para o Senado em 2002 e ganhou em 2010, né? Nesse período aí, o senhor foi presidente do Senado, talvez na pior crise que o Senado tenha passado. Passou pela sua cabeça algum momento na vida que o senhor seria presidente do Senado? Não. De maneira Como é que surgiu aquilo? Como é que o senhor se tornou presidente do Senado? Foi por causa dessa questão conciliadora que o senhor... Exato. Porque surgiram, despontaram vários candidatos. Todo mundo achava
que seria eleito presidente do Senado naquela conjuntura com a renúncia de Renan Calheiros. Aí todos acharam que sim, surgiram muitas candidaturas e eu Quietinho. fiquei aguardando o desfecho. E, na verdade, eu terminei ganhando, até isso não me faz bem dizer, para Pedro Simão, porque Pedro Simão Era do seu partido? é do meu partido, na última hora resolveu disputar. O senhor teve 68 votos, se eu não me engano. Não, Pedro teve 8, parece. sim, por aí. E 3 abstenções. Como é que você sabe disso? Eu sou bom de memória. E olha, não tem nenhum ponto não, viu? Não foi isso? Foi. Qual o grande trabalho de Garibaldi na administração do Senado? Ali é uma cidade, né? É. Realmente ali é uma cidade e você tem muitos desafios ali, mas eu, por exemplo, paz total, né? Consegui fazer. Paz e amor. Paz e amor. Depois fizemos concurso que o Senado nunca mais tinha feito concurso. E por aí vai, tomamos uma medida. Senador, a gente falou no primeiro bloco, o senhor tem aí, se nós computarmos, 40 anos de vida pública. Não é isso? É. O senhor deve estar com 70 e alguma coisa. 71. E 1. Então o senhor tem aí 40 anos de vida pública, quase a minha idade. Apesar do senhor ter tido um escândalo no primeiro governo do senhor, que ficou conhecido como escândalo da merenda, nunca nenhuma acusação pairou sobre a sua pessoa. Isso dá um orgulho muito grande no momento que a classe política hoje está totalmente desacreditada? Chega a dar, né? Porque há momentos que Porque como político... você olha para trás e vê. E eu fui ministro da Previdência. A gente E vai a falar. Previdência é uma fábrica de escândalo. escândalo. O senhor foi ministro da Previdência, após o senhor sair, surgiu o escândalo no processamento de dados, surgiu o escândalo nas aposentadorias, ministro foi afastado e o senhor passou lá quase 3 anos e passou sem nenhuma mácula. Primeiro, eu queria saber se o senhor, como ministro, chegou a presenciar, ter conhecimento de alguma dessas questões lá dentro. E segundo, qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato como ministro da Previdência? Olha, como ministro da Previdência, eu tive um feito que o próprio governo não quis comemorar. Porque, na verdade, o que havia era que os milhões de aposentados da instituição privada, os trabalhadores do campo privado, realmente eles tinham um teto, que ainda hoje tem, mas sendo que depois da medida que foi tomada na minha gestão, esse teto pode ser levado adiante se a pessoa quiser contribuir. Então, era um funcionário público, o céu era o limite. E o trabalhador ali não podia passar daquele teto, hoje pode. E diminuiu a desigualdade aí. Diminuiu a desigualdade. O senhor conviveu com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor conviveu com o presidente José Sarney, o senhor foi ministro da presidente Dilma e foi presidente do Senado com o presidente Lula. Foi. Como é que o senhor consegue? Olhando para trás, vê que não é fácil. Como é que o senhor consegue, senador? Lula... Para o senhor, qual é o maior desses 4? Como pessoa, como administrador, como político? Não, aí é Fernando Henrique. O político que eu tenho maior admiração é Fernando Henrique. E o popular seria o ex-presidente Lula? O popular seria... Diz que ele canta no papo... Encanta e você fica encantado mesmo. E, dadas as origens populares dele, não posso nem contar as histórias que ele às vezes contava. Senador, a gente está chegando ao final. Qual o momento da sua carreira política, desses quase 40 anos, que marcou de forma negativa? BG, isso aqui me marcou, me fez um mal. E qual o grande orgulho de Garibaldi político? Olha, o grande orgulho de Garibaldi político, eu espero que venha a acontecer na próxima eleição que vem aí, né? Porque sabe a gente aqui evita falar de momentos atuais, porque é um plano de resgate. De resgate, mas... Seria o reconhecimento.
Esse iria. Já que é Não, sua... esse iria, e eu estou lhe dizendo isso, porque eu temi muito ser candidato dessa vez. É sua última Parecia eleição, que né? não era a hora, né? A última eleição saí com uma derrota. Agora não, agora depois que eu entrei, estou até mais animado. Mais animado. Seria o coroamento. E seria sua última eleição, realmente, senador? Em momentos ruins, você fala em um aí, mas não tem essa unanimidade de um, não. O senhor tem um filho... várias contrariedades. O senhor tem um filho que é deputado federal, né? O senhor vê no deputado Valtinho o Garibaldi daqui a alguns anos? Já que ele é novo ainda? Ele é novo. Eu tenho muita confiança de que ele vai ter uma carreira brilhante. Agora, ele não é muito de ouvir conselho, né? Às vezes ele quer... Puxou a mãe ou os pais? Hein? Puxou a mãe ou o pai? Puxou o pai. Mas eu acredito muito de que ele vai me orgulhar muito, né? Tem o outro, eu digo que eu tenho 2 filhos. Um tem juízo, que é Bruno, que não se dedicou à política. Eu nem sei se você conhece ele. Pouco. E o outro é Valdo, que não tem juízo, que resolveu abraçar. O senhor acha que realmente hoje é uma classe que está num momento péssimo? Péssimo. Muito ruim. Merece estar passando pelo que está passando a classe política, senador? Merece. Agora, eu não tenho muito... Eu pensei que ia ter mais queixas desse momento. Não quero nem falar, porque ainda falta. Eu pensei que ia sofrer muito. Senador, queria agradecer o senhor a participação. Gravamos aqui 2 programas com o senhor. Eu tenho pouca convivência com o senhor. Muita gente fala bem dessa questão que Garibaldi... E realmente é dessa forma mesmo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no programa. Eu quero me colocar à sua disposição. Satisfação tê-lo aqui. Meus amigos, a gente vai encerrando o 2º programa com o senador Garibaldi Filho e vamos voltar sábado que vem com mais um Cara a Cara com BG, se Deus quiser.